Fala pessoal, estamos aqui com um novo episódio do nosso Simple Assim, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre dentes anteriores, né? Que é o primeiro capítulo do nosso livro, que a gente teve a participação de dois grandes amigos, que foi o Amilcar de Freitas e o Thiago Ottoboni, que fizeram a colaboração de ajudar a escrever esse capítulo do nosso livro, né? Dois aí grandes mestres, né, da odontologia estética nacional. E aí, a gente tem falado até agora um pouquinho mais sobre dentes posteriores na introdução, mas agora, né, Cláudio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns constituintes dos dentes anteriores. Exatamente, até porque para você reconstruir um sorriso, você não pode fazer de uma maneira aleatória. E a gente está falando muito sobre anatomia de dentes posteriores, a gente não pode esquecer que também isso tudo é aplicável para dentes anteriores, você saber uma proporção dos dentes, saber o formato desses dentes também é de suma importância, e a gente quer dar algumas dicas para vocês hoje de dentes anteriores. Uma das coisas mais importantes é você começar a pensar em como você planeja muitas vezes a reconstrução de um sorriso em resina composta, né? E uma das maneiras de você trabalhar com isso, clássicas de você trabalhar, é com enceramento diagnóstico, né, Cláudio? Mudar o paciente, mandar para o laboratório para fazer um enceramento, ou você mesmo fazer um enceramento, mas tem que seguir o quê? Aquelas proporções e as dicas estéticas que você vai falar um pouquinho para gente. E hoje, só relembrando, a gente pode também trabalhar também com o quê? Com a parte digital, né? Você pode escanear esse paciente, fotografar, fazer um planejamento virtual, digital desse paciente. Então a forma como você vai planejar, se é analógica, através do enceramento, ou se é digital, através do escaneamento, através do software, não nos importa tanto nesse momento do que a gente quer falar, né, Cláudio? O que a gente quer dizer é que o mais importante é que você pense que você tem que saber o quê? Os parâmetros estéticos do sorriso. Eu sempre falo isso nos nossos cursos, eu sempre falo isso nessa aula, que não adianta nada você dominar um enceramento diagnóstico, você dominar um planejamento virtual, digital, se você não conhece qual o comprimento correto do dente, qual a proporção correta dos dentes, né, Cláudio? Por exemplo, você pegar o incisivo central. A largura do incisivo central é cerca de 80% da altura. Sim. Né? Você pegar o lateral, por exemplo, já é diferente. Né? Vai girar em torno ali de 69% né, da altura, a largura 69% da altura e o canino 72%. Então você tem algumas regras, obviamente não é uma regra engessada, mas você tem que seguir ali. Claro que você pode variar um pouquinho, né? Não precisa ser 80%, pode ser 81%, mas você tem que saber que a proporção média é 80% de altura pela largura. Então, esses princípios é que a gente gostaria que vocês guardassem. Primeiro, proporção dentária, porque é uma das primeiras bases para você poder reconstruir o seu sorriso. Então, lembrem, incisivo central, 80%, incisivo lateral, em torno de 69%, e canino em torno de 72%, né, Cláudio? Um outro detalhe também, né, que normalmente os ângulos médio incisais, eles são mais retilíneos do que os ângulos disco-incisais, que são mais arredondados, né? Então, se você fizer os dois iguais, vai ficar um dente extremamente quadrado. A importância é você trabalhar as ameias. Exatamente. Né? Então, se você pensar na forma do dente, você tem que pensar nas ameias, né? Então, as ameias incisais geralmente são o quê? Mais fechadas do que as distais. Mas isso também vai variar com uma outra questão da forma e do planejamento. Você tem que pensar muito que é o quê? A forma dentária. Basicamente, nós temos 4 formas de dente. Concorda, Cláudio? E essas formas, elas são atribuídas pelos ângulos de reflexão. Né? Então, você saber o que é o ângulo de reflexão, identificar, é de fundamental importância para você saber a forma dos dentes. Então, a forma dos dentes basicamente são dentes quadrados, dentes triangulares, dentes ovalados. E aonde entra os ângulos de reflexão nessa história? Quando você trabalha os ângulos, se você tem um dente quadrado com muitos ângulos de reflexão, vão estar o quê? Mais paralelos. Quando você tiver um dente triangular, esses ângulos vão estar mais o quê? Divergentes de cervical para incisal. No dente oval, é um formato como se fosse um C. Você tem uma convergência inicial, uma divergência, e depois você fecha de novo na região incisal para que dê esse formato mais ovalado para o dente. Então, se você conhece a forma do dente, você conhece a proporção correta, você conhece o formato das ameias, né? Lembre, por exemplo, um dente quadrado geralmente tem uma ameia mais fechada do que um dente oval. Outro detalhe, né? Esses ângulos de reflexão, só para esclarecer, é a transição entre a área plana do dente, que é a parte vestibular, onde começa a área proximal, você tem essa formação. São as áreas de convexidade, né? Você pode chamar. Tem a linha de brilho, que então é essa região onde a luz está refletindo, a área plana, que é essa área mais vestibular, onde a luz reflete, e nós temos para aproximar uma área que nós chamamos de área de convexidade, área de sombra, não é? Que vai formar essa convexidade proximal, fazendo o quê? O ponto de contato. Não é? Um outro detalhe assim que ajuda muito, né, durante a confecção de uma restauração é saber também
como esses ângulos de reflexão podem estar dispostos entre si. Eles podem estar muito mais próximos um do outro, mais distantes um do outro. Isso vai caracterizar um efeito óptico de um dente mais estreito, se eles estiverem mais próximos um do outro, ou um dente mais largo, se eles estiverem mais distantes um do outro. Isso é uma dica clínica importante, né, Claudio? Porque você pode, às vezes, ter dois cílios centrais com larguras diferentes, né? Por exemplo, um com 10 e um com 9. Você trabalhando as linhas de brilho no posicionamento correto, você consegue deixar esses dentes não com a mesma largura real, mas com a mesma largura virtual. Então, para quem olha, parece que o dente tem a mesma largura, sendo que ele não tem. Então, é mais uma dica aí para vocês, Isso aí, certo? É mais uma dica simples assim. Lembrem, né? Vai lá no IGTV, no YouTube. Mandem uma mensagem no direct, né? Curtam lá o nosso YouTube. Marca lá no sininho. Exatamente. E aí, deixa a sua pergunta, vai ser uma honra. Fiquem com Deus, boa semana.